A copa de champanhe tremeu levemente na mão de Rafael Tavares quando ele a viu atravessar o salão. 3 anos. Haviam-se passado exatos 3 anos desde a última vez que estiveram no mesmo ambiente, desde aquela discussão amarga no apartamento dela, quando Mariana Costa declarou que não aguentava mais ser a segunda prioridade na vida dele. Rafael havia mergulhado no trabalho como sempre fazia, construindo edifícios cada vez mais altos, enquanto enterrava as memórias dela sob camadas de concreto e aço. A Tavares Construções havia se tornado uma das maiores empresas do ramo em São Paulo. Ele tinha tudo, ou achava que tinha. Mas ali estava ela, deslizando entre os convidados do leilão beneficente da Fundação Cultural Paulista, com aquela elegância natural que sempre o fascinara. O vestido azul marinho contrastava com a pele dourada, os cabelos castanhos presos num coque sofisticado deixavam à mostra o pescoço que ele conhecia tão bem. Rafael sentiu o peito apertar. Mariana estava radiante, sorrindo para as pessoas, cumprimentando conhecidos. Mas não estava sozinha. Um homem loiro de terno impecável e postura ereta segurava o braço dela com familiaridade. Rafael reconheceu o rosto dos jornais de economia. Eduardo Almeida, herdeiro da Almeida Têxtil, uma das indústrias mais tradicionais do país, com raízes que remontavam ao início do século XX. A família possuía fábricas espalhadas pelo interior de São Paulo e Minas Gerais, além de uma reputação imaculada nos círculos da elite paulistana. Rafael desviou o olhar, fingindo interesse numa escultura moderna exposta próxima à parede. Seu coração batia descompassado. Ele não estava preparado para isso. Havia imaginado esse reencontro centenas de vezes nos primeiros meses após o término, ensaiando mentalmente o que diria, como se comportaria. Mas depois de 3 anos, achava que havia superado, que havia seguido em frente. A ilusão desmoronou. No instante em que a viu, um conhecido da área de incorporação imobiliária aproximou-se para cumprimentá-lo, puxando conversa sobre um novo empreendimento na Zona Oeste. Rafael respondeu no piloto automático, acenando e sorrindo nos momentos apropriados, mas seus olhos continuavam buscando Mariana no salão. Ela parava diante de cada obra de arte, inclinando-se para ler as placas descritivas, comentando algo com Eduardo. Mesmo à distância, Rafael podia ver que ela conhecia profundamente cada peça. Mariana sempre fora apaixonada por arte. Enquanto ele construía prédios, ela construía pontes entre artistas e o público, curando exposições que contavam histórias através de pinturas e esculturas. Foi quando Rafael viu o anel. Quando Mariana gesticulou apontando para uma tela, a luz dos lustres de cristal capturou o brilho de uma pedra no dedo anelar esquerdo. Um diamante. Grande, tradicional, exatamente o tipo de anel que uma família como os Almeida escolheria. Rafael sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela estava noiva. A música ambiente do quarteto de cordas parecia distante, abafada pelo zumbido nos ouvidos dele. Rafael colocou a taça vazia numa bandeja que passava e considerou ir embora. Fugir dali antes que ela o visse. Mas seus pés não obedeceram. Em vez disso, ele se pegou caminhando na direção oposta, tentando manter distância segura enquanto observava o casal circular pelo evento. Eduardo era tudo que Rafael não era. Refinado desde o berço, educado nas melhores escolas europeias, com sobrenome que abria portas a gerações. Rafael havia construído seu império do zero, filho de uma costureira e um marceneiro que haviam sacrificado tudo para dar-lhe educação. Ele se orgulhava disso, da trajetória de superação, das noites estudando enquanto trabalhava. Mas olhando para Eduardo ao lado de Mariana, Rafael sentiu pela primeira vez na vida uma pontada de inadequação. O leiloeiro subiu ao pequeno palco montado numa extremidade do salão, convidando todos a tomarem seus lugares. Rafael encontrou uma cadeira no fundo, estrategicamente posicionada, onde pudesse ver sem ser visto facilmente. Mariana e Eduardo sentaram-se na terceira fileira. Ele inclinou-se para sussurrar algo no ouvido dela, e Mariana sorriu educadamente. Mas Rafael conhecia aquele sorriso. Não era o sorriso genuíno que iluminava todo o rosto dela. Era o sorriso social,
o sorriso de cortesia que ela usava em eventos profissionais. O leilão começou. Peças de arte contemporânea brasileira foram apresentadas uma a uma, com lances sendo dados pelos convidados. Rafael mal prestava atenção. Seus pensamentos um turbilhão. Como havia deixado escapar a única mulher que realmente importava. Nos 3 anos desde o término, Rafael havia saído com outras pessoas, mas nada durava mais que algumas semanas. Sempre faltava algo. Sempre faltava ela. Quando uma aquarela delicada de Tarsila do Amaral foi apresentada, Mariana levantou a plaquinha para dar um lance. Eduardo colocou a mão sobre a dela, abaixando a plaquinha gentilmente, e negou com a cabeça. Rafael viu a expressão dela mudar sutilmente. Um lampejo de decepção que ela escondeu rapidamente. Mas ele tinha visto. Conhecia cada nuance daquele rosto como conhecia os próprios projetos arquitetônicos. O leilão continuou por mais 1 hora. Rafael permaneceu imóvel observando, anotando mentalmente cada pequeno detalhe. A forma como Mariana ajeitava o colar quando estava desconfortável, como seus dedos tamborilavam discretamente no colo quando algo a entediava. E, principalmente, como o brilho nos olhos dela, aquela centelha que costumava acender quando falava sobre arte ou qualquer coisa que a apaixonasse, parecia apagada. Quando o evento terminou, os convidados se dirigiram ao coquetel no jardim lateral do museu. Rafael sabia que deveria ir embora, que deveria deixar o passado onde estava. Mas suas pernas o levaram para o jardim, mantendo-se nas sombras das jabuticabeiras centenárias, enquanto observava Mariana cumprimentar conhecidos. Foi então que aconteceu. Mariana virou-se para pegar uma taça de vinho oferecida por um garçom e seus olhos encontraram os dele. O mundo pareceu parar. Por um segundo que pareceu uma eternidade, eles apenas se olharam através do jardim iluminado por luzes discretas. Rafael viu surpresa, confusão e algo mais que não conseguiu decifrar passar pelo rosto dela. Então Eduardo apareceu ao lado de Mariana, seguindo o olhar dela até localizar Rafael. O momento se rompeu. Mariana desviou os olhos primeiro, voltando a atenção para o noivo. Disse algo que Rafael não conseguiu ouvir, e então, para seu completo desespero, ela começou a caminhar na direção dele. Eduardo a acompanhava, a mão proprietária nas costas dela. Rafael endireitou os ombros, assumindo a postura de empresário confiante que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Mas por dentro, sentia-se como o garoto de 22 anos que havia conhecido Mariana numa exposição de arte, completamente intimidado pela mulher inteligente que discorria sobre movimento modernista enquanto ele fingia entender. Boa noite, Rafael. A voz dela era controlada, educada, mas ele detectou uma leve tensão. Faz tempo. Mariana. Rafael forçou um sorriso. Realmente faz. Você está linda. Obrigada, ela respondeu, então gesticulou para Eduardo. Este é Eduardo Almeida, Eduardo Rafael Tavares, um antigo conhecido. Antigo conhecido. As palavras cortaram mais fundo do que Rafael esperava, mas ele estendeu a mão profissionalmente. Prazer. Tavares Construções, Eduardo cumprimentou, apertando a mão com força desnecessária. Conheço seu trabalho. Excelente portfólio de empreendimentos. Obrigado, Rafael respondeu. E a Almeida Têxtil dispensa apresentações. Tradição de família. Sim, Eduardo sorriu com orgulho. 5 gerações construindo qualidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de desconforto. Mariana olhava para um ponto fixo além do ombro de Rafael, evitando contato visual direto. Eduardo checou o relógio discretamente. Bem, estávamos saindo, Eduardo rompeu o silêncio. Jantar reservado. Foi um prazer conhecê-lo, Rafael. Igualmente, Rafael assentiu, então seus olhos encontraram os de Mariana mais uma vez. Parabéns pelo noivado. Mariana piscou, surpresa que ele soubesse. Obrigada, ela murmurou. Quando é o casamento? Rafael não conseguiu evitar perguntar, mesmo sabendo que estava se machucando propositalmente. Maio, Eduardo respondeu antes que Mariana pudesse. 6 meses. Cerimônia íntima na fazenda da família, em Minas. 6 meses. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a expressão neutra.
Meus melhores votos, ele disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Mariana murmurou outro agradecimento, então Eduardo guiou-a para longe, a mão ainda nas costas dela. Rafael ficou parado, observando-os desaparecerem entre os convidados, depois saírem pela porta principal do museu. Apenas quando tinha certeza de que haviam ido embora, Rafael permitiu que os ombros caíssem. Ele caminhou até a borda do jardim, apoiando-se numa coluna de pedra, olhando sem ver as luzes da cidade que se estendiam ao longe. São Paulo pulsava lá fora, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, e ali estava ele, Rafael Tavares, o homem que havia conquistado tudo o que queria profissionalmente, sentindo-se completamente vazio. 6 meses. Ela casaria em 6 meses com outro homem, um homem que parecia perfeito no papel. Estável, de boa família, provavelmente nunca cancelaria um jantar por causa de uma reunião de última hora, ou esqueceria um aniversário porque estava fechando um contrato. Rafael pensou na última briga deles, 3 anos atrás. Mariana havia preparado um jantar especial para celebrar o aniversário de 30 anos dela. Ele havia prometido chegar às 8. Chegou à meia-noite, depois de uma reunião que se estendeu com investidores estrangeiros. A comida estava fria na mesa. Mariana estava de olhos vermelhos na sala. Ela não gritou. Apenas olhou para ele e disse com uma calma devastadora que estava cansada de competir com concreto por atenção. Uma semana depois, ela havia terminado tudo. E Rafael, em vez de lutar por ela, mergulhou ainda mais no trabalho. Provou para si mesmo e para o mundo que podia ter sucesso sem precisar de ninguém. Mas de que adiantava todo o sucesso, todos os prédios com seu nome, se voltava para casa vazia todas as noites? Vendo Mariana hoje, mesmo que por breves minutos, Rafael entendeu uma verdade fundamental que havia negado por 3 anos. Ele nunca havia parado de amá-la. E se existia uma chance, mesmo que mínima, ele não poderia deixar passar sem tentar. Mesmo que isso significasse confrontar todos os demônios que o haviam levado a perdê-la da primeira vez. Rafael tirou o celular do bolso e discou um número que havia guardado há meses, mas nunca usado. Depois de 3 toques, uma voz feminina atendeu. Consultório da doutora Helena Rodrigues, boa noite. Boa noite. Rafael respirou fundo. Gostaria de agendar uma consulta. É sobre terapia. As sessões com a doutora Helena Rodrigues começaram na semana seguinte. Rafael chegou ao consultório no bairro dos Jardins 15 minutos adiantado. Nervoso como não ficava desde suas primeiras apresentações para investidores. A sala de espera era acolhedora, com poltronas confortáveis e uma pequena fonte de água que produzia um som relaxante. Ele folheou distraidamente uma revista de arquitetura até ser chamado. A terapeuta era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo baixo, olhos gentis atrás de óculos de armação discreta. Ela o recebeu com um sorriso caloroso e o convidou a sentar numa poltrona de couro macio diante dela. Então, Rafael, o que o traz? Aqui? Ela perguntou, caneta em punho sobre um bloco de notas. Rafael hesitou. Estava acostumado a ter controle sobre as situações, a apresentar soluções e fechar negócios. Mas ali, naquela sala silenciosa, era apenas um homem tentando entender onde havia errado. Eu reencontrei alguém, ele começou. Alguém que eu amei. Ainda amo. Mas ela vai se casar com outro homem em 6 meses. E eu percebi que joguei fora a melhor coisa que já tive. Nas semanas que se seguiram, Rafael desenterrou camadas de si mesmo que havia enterrado profundamente. Falou sobre o pai que havia abandonado a família quando ele tinha 10 anos, deixando sua mãe sozinha para criar 2 filhos com salário de costureira. Falou sobre a promessa que fizera ainda criança de nunca ser como o pai, de nunca depender de ninguém, de nunca ser vulnerável. E como essa promessa havia se transformado numa armadura que o impedia de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Você usou o trabalho como escudo, a doutora Helena observou numa das sessões. Sempre que as emoções ficavam intensas demais, você se refugiava no que podia controlar. Projetos, contratos, negociações. Mas Mariana não é um projeto, Rafael. Ela é uma pessoa que
Precisava de presença, não de sucesso financeiro. Enquanto a terapia o desafiava internamente, Rafael começou a agir externamente. Ele contratou um investigador particular, não para espionar Mariana, mas para entender melhor quem era Eduardo Almeida. O relatório chegou 2 semanas depois do reencontro, um dossiê detalhado sobre o noivo dela. Eduardo Almeida, 36 anos, formado em administração na Suíça, assumira a presidência da Almeida Têxtil após o falecimento do pai há 4 anos. Mantinha um perfil público impecável, participava de conselhos beneficentes. Era visto nos eventos certos com as pessoas certas. No papel, era perfeito. Mas à medida que Rafael lia mais profundamente, detalhes perturbadores começavam a emergir. A empresa estava enfrentando dificuldades. A indústria têxtil brasileira sofria com a competição estrangeira há anos, e a Almeida não era a exceção. Havia rumores de dívidas crescentes, fornecedores não pagos, tentativas de reestruturação que falhavam. E algo mais. Eduardo havia começado a frequentar eventos nos mesmos círculos que a família Costa, família de Mariana, há pouco mais de 1 ano. A família Costa tinha conexões profundas no setor bancário e financeiro de São Paulo. Rafael fechou o dossiê, um peso no estômago. Será que o noivado era genuíno ou uma jogada estratégica? Ele queria acreditar no pior de Eduardo, encontrar uma desculpa para intervir. Mas a doutora Helena havia sido clara. Você não pode reconquistar Mariana desmascarando o noivo dela. Você precisa conquistá-la sendo a pessoa que ela merece, não destruindo a competição. Rafael guardou o dossiê numa gaveta trancada do escritório. Por ora, focaria em si mesmo. Começou a delegar mais responsabilidades aos sócios da Tavares Construções. Luiz Henrique, seu braço direito há 10 anos, assumiu a liderança de 2 projetos importantes. Rafael estabeleceu limites rígidos, não trabalhava depois das 7 da noite nem nos finais de semana, a menos que fosse absolutamente essencial. As mudanças não passaram despercebidas. Luiz comentou durante um almoço: "Você está diferente, mais leve. Aconteceu alguma coisa?" "Estou tentando ter uma vida além do trabalho", Rafael respondeu, surpreendendo-se com a própria honestidade. 2 meses após o reencontro no leilão, Rafael descobriu que haveria uma exposição na Pinacoteca, uma retrospectiva de artistas brasileiros contemporâneos. Ele sabia que Mariana não perderia. Na verdade, descobriu através de um colega do setor cultural que ela era uma das curadoras da exposição. Rafael comprou um ingresso para a abertura. A Pinacoteca estava lotada na noite da inauguração. Rafael usava um blazer casual sobre camisa branca, muito diferente dos ternos formais que costumava vestir. Ele entrou no saguão principal, pegou uma taça de espumante e começou a circular pelas salas. Não demorou para encontrá-la. Mariana estava diante de uma instalação de arte contemporânea, explicando o conceito para um pequeno grupo de visitantes. Ela usava um vestido verde musgo que realçava os olhos, o cabelo solto caindo em ondas suaves sobre os ombros. Rafael ficou à distância, ouvindo. A paixão na voz dela enquanto falava sobre a intenção do artista, sobre as camadas de significado na obra, era evidente. Aquele era o elemento que faltava quando a viu com Eduardo. Aqui, no elemento dela, Mariana brilhava. Quando o grupo se dispersou, Rafael se aproximou. Mariana o viu e parou, surpresa visível no rosto. "Rafael, o que você faz aqui?" "Vim ver a exposição", ele respondeu simplesmente. "Ouvi falar muito bem da curadoria." Ela o estudou por um momento buscando segundas intenções. "Desde quando você se interessa por arte contemporânea?" "Desde sempre", Rafael mentiu. Depois corrigiu. "Bem, estou tentando me interessar mais. Você sempre disse que eu precisava expandir meus horizontes além de plantas arquitetônicas." Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. "Isso eu disse." Ela hesitou, então perguntou: "Você está sozinho?" "Sim." "E você?" Eduardo teve um compromisso de trabalho. Não pôde vir. Havia uma nota de decepção na voz dela que não passou despercebida a Rafael. "Ele deve estar muito ocupado", Rafael comentou cuidadosamente. "Sim", ela respondeu.
Então mudou de assunto. O que achou da instalação? Eles caminharam pelas salas durante a hora seguinte. Mariana explicava cada obra, compartilhando insights sobre os artistas, suas técnicas, suas mensagens. Rafael fazia perguntas genuínas, realmente tentando entender. Não era fingimento. Ele queria ver o mundo através dos olhos dela, entender o que a movia. Em determinado momento, pararam diante de uma pintura grande, uma paisagem abstrata em tons de azul e cinza que transmitia melancolia. Esta é minha favorita da exposição, Mariana disse suavemente. Chama-se Depois da Chuva. O artista pintou numa fase difícil da vida dele. Você consegue ver? É como se a tempestade tivesse passado, mas tudo ainda está molhado, fragilizado. Existe esperança, mas também cautela. Rafael olhou para a pintura, depois para Mariana. É lindo, ele disse, mas não estava falando da obra. Mariana desviou o olhar, um rubor subindo pelas bochechas. Rafael, por que você realmente está aqui? Ele poderia ter mentido. Poderia ter inventado uma desculpa sobre interesse genuíno em arte. Mas a terapia o estava ensinando a ser honesto, mesmo quando doía. Porque eu sinto sua falta, Mariana, todos os dias durante 3 anos. E quando te vi naquele leilão, percebi que nunca parei de te amar. O silêncio que se seguiu foi denso. Mariana fechou os olhos brevemente, como se reunindo forças. Quando os abriu, havia tristeza neles. Rafael, eu vou me casar. Eu sei. E se você me disser que está feliz, que ama Eduardo completamente, eu vou embora e nunca mais vou incomodar. Mas, se existe uma parte de você, mesmo que pequena, que tem dúvidas, então eu estou pedindo uma chance. Não para voltar ao que éramos, para mostrar quem eu posso ser. Mariana balançou a cabeça. Você não entende. Não é sobre quem você pode ser. É sobre quem você era. Você me partiu o coração, Rafael. Quantas vezes eu esperei por você? Quantos planos cancelados, quantas promessas quebradas. Eu não posso passar por isso de novo. Você tem razão, Rafael admitiu. Eu fui um idiota. Eu priorizei coisas erradas. Mas estou fazendo terapia, Mariana. Estou trabalhando nisso. Mudei minha rotina. Aprendi a delegar. Não estou pedindo para você me perdoar imediatamente ou largar tudo. Só estou pedindo uma chance de provar que mudei. Rafael, eu escolhi a segurança, Mariana disse, a voz tremendo ligeiramente. Eduardo é estável. Ele está presente. Ele não vai me decepcionar. Mas você o ama? Rafael perguntou diretamente. Mariana abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz masculina. Mari, desculpe o atraso. Eduardo apareceu, apressado, ajeitando a gravata. A reunião se estendeu mais do que esperava. Mariana se afastou sutilmente de Rafael. Sem problema, estava mostrando a exposição para Rafael. Ele estava saindo. Rafael entendeu a deixa. Boa noite, Mariana. Eduardo ele acenou e se afastou, deixando o casal para trás. Mas enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo até seu carro, Rafael não se sentia derrotado, porque Mariana não havia respondido sua pergunta. E isso, por menor que fosse, era uma fagulha de esperança. Nas semanas que se seguiram, Rafael tornou-se uma presença constante, mas respeitosa, na periferia da vida de Mariana. Ele não a perseguia, nem aparecia sem avisar. Em vez disso, passava por lugares que sabia que ela frequentaria. Uma vernissage aqui, uma palestra sobre história da arte ali. Sempre educado, sempre mantendo distância apropriada, mas sempre presente. Uma lembrança silenciosa de que ele não havia desistido. Mariana oscilava entre irritação e algo que não queria admitir. Ela notava Rafael no fundo das galerias, escutando atentamente quando ela fazia apresentações. Via-o folheando catálogos de exposições com interesse genuíno, e isso a confundia. O Rafael, que ela conhecera mal, tinha tempo para almoçar, quanto mais para frequentar eventos culturais numa terça-feira à noite. Eduardo, por outro lado, estava cada vez mais ausente. Reuniões que se estendiam, viagens de última hora para Belo Horizonte para visitar as fábricas, telefonemas urgentes que interrompiam, jantares.
Mariana tentava ser compreensiva. Administrar uma empresa familiar não era fácil. Mas uma pequena voz em sua cabeça, uma voz que soava suspeita demais como a de Rafael, sussurrava que ela já havia passado por isso antes. Uma tarde chuvosa de abril, 3 meses após o reencontro no leilão, Mariana estava organizando uma pequena exposição em sua própria galeria no bairro de Pinheiros, quando Rafael entrou. Ele sacudia o guarda-chuva molhado, os cabelos escuros ligeiramente úmidos da chuva. "Posso ajudá-lo?" Mariana perguntou formalmente, embora soubesse perfeitamente quem ele era. "Vim ver a exposição", Rafael respondeu, guardando o guarda-chuva num porta-guarda-chuvas antigo próximo à entrada. "Se você não se importar, claro." Mariana gesticulou para as paredes. "Sinta-se à vontade. É uma coletiva de artistas emergentes." Rafael circulou lentamente pela galeria pequena, mas charmosa. Parou diante de cada peça, lendo as descrições, genuinamente absorvendo a arte. Mariana fingiu estar ocupada com papelada no balcão, mas o observava pelo canto do olho. "Este é interessante", Rafael comentou, parado diante de uma escultura abstrata em madeira. "Parece representar crescimento interrompido." Mariana ergueu os olhos, surpresa. "É exatamente isso. A artista chama de interregno, sobre o espaço entre quem éramos e quem estamos nos tornando." Rafael virou-se para encará-la. "Algo com que me identifico bastante ultimamente." Eles ficaram em silêncio por um momento, a chuva tamborilando suavemente nas janelas da galeria. Havia apenas mais 2 visitantes. Um casal jovem que comentava baixinho sobre uma pintura na sala ao lado. "Posso te fazer uma pergunta honesta?" Rafael perguntou. Mariana hesitou, depois assentiu. "Você é feliz?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela abriu a boca para dar uma resposta automática, mas Rafael continuou. "Não me diga que é feliz porque acha que deveria ser. Me diga se você acorda todos os dias animada com sua vida. Se você sente borboletas quando Eduardo chega em casa. Se existe paixão ou apenas conforto." Mariana sentiu as emoções borbulhando perigosamente perto da superfície. "Isso não é justo." "Não é, mas é honesto. E eu aprendi que honestidade, mesmo dolorosa, é melhor que fingimento confortável." Mariana rodeou o balcão, aproximando-se dele. "Você não tem direito de vir aqui e questionar minha vida. Você teve sua chance, Rafael. Você escolheu contratos em vez de mim." "Eu escolhi errado", ele admitiu sem hesitação. "E pagaria qualquer preço para voltar atrás. Mas já que não posso, estou tentando ser honesto agora. Estou apaixonado por você, Mariana. Nunca parei de estar. E vou lutar pelo seu amor até você me olhar nos olhos e dizer que ama Eduardo e que quer se casar com ele. Consegue fazer isso?" Mariana abriu a boca, mas as palavras não saíram. Lágrimas ardiam em seus olhos. "Você não pode simplesmente aparecer e bagunçar tudo." "Não estou tentando bagunçar. Estou tentando consertar o que quebrei." A porta da galeria se abriu, o sino tilintando. Ambos se viraram. Eduardo entrou, sacudindo a chuva do casaco caro. Ele parou ao ver Rafael e Mariana próximos, uma tensão clara no ar. "Espero não estar interrompendo", Eduardo disse, a voz educada, mas com uma ponta de frieza. "Rafael, esse é Eduardo", Mariana apresentou desnecessariamente. "Eduardo, Rafael Tavares." "Já nos conhecemos", Eduardo respondeu. "No leilão." "Não sabia que você era tão interessado em arte, Tavares." "Estou expandindo meus interesses", Rafael respondeu diplomaticamente. "Que conveniente", Eduardo comentou, caminhando até Mariana e colocando um braço ao redor da cintura dela, num gesto possessivo. "Mari, precisamos ir. Jantar com meus tios em 1 hora. Já." Mariana verificou o relógio. "Achei que fosse às 8. Mudaram para mais cedo. Avisei pelo mensageiro." Mariana checou o celular e viu a mensagem não lida. "Está bem, deixa eu só fechar aqui." Enquanto Mariana recolhia suas coisas, Eduardo se aproximou de Rafael. "Veja bem, Tavares, eu não sou idiota. Sei o que você está fazendo, mas Mariana tomou uma decisão. Ela está comigo agora. Seria cavalheiresco da sua parte aceitar isso." Rafael o encarou calmamente. "Com todo respeito, Almeida, quem deve decidir isso é ela, não eu ou você."
Eduardo abriu a boca para responder, mas Mariana voltou, bolsa a tiracolo. Pronta, ela disse, depois olhou para Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mariana, ele respondeu. Obrigado pela visita guiada. Quando eles saíram, Rafael permaneceu na galeria por mais alguns minutos olhando para a escultura interregno. O espaço entre quem éramos e quem estamos nos tornando. Ele entendia perfeitamente. Na semana seguinte, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Henrique Moreira, um amigo de longa data que trabalhava no setor financeiro. Henrique ia direto ao ponto. Ouvi dizer que você está interessado em Mariana Costa de novo, aquela curadora que você namorou há uns anos. As notícias voam, Rafael comentou. E? Olha, não sei se devo te contar isso, mas prefiro que saiba por mim do que descubra depois e fique bravo. Sobre o noivo dela, Eduardo Almeida. O que tem? A empresa dele está em sérios problemas. Dívidas massivas, credores apertando, a família está tentando esconder, mantendo as aparências, mas os bancos estão prestes a executar garantias. Henrique pausou. E tem mais. Eduardo começou a circular nos mesmos ambientes que a família Costa há mais de um ano. Sabe quem é o tio de Mariana, né? Rogério Costa, presidente do Banco Paulista Capital. Rafael sentiu o estômago revirar. Você está dizendo que o noivado é uma jogada para salvar a empresa dele? Não tenho provas concretas, mas o timing é muito conveniente. Eduardo propôs casamento 3 meses depois de começar a frequentar os mesmos eventos que os Costa. E a família Almeida precisaria exatamente do tipo de injeção de capital e conexões que os Costa podem providenciar. Rafael agradeceu a informação e desligou. Ele ficou sentado no escritório por longo tempo, olhando para a cidade pela janela panorâmica. Tinha em mãos a informação que poderia destruir o noivado de Mariana. Mas seria correto usá-la? Seria manipulação revelar isso a ela? Ou seria protegê-la de uma fraude? Naquela noite, na sessão com a doutora Helena, Rafael expôs o dilema. Se eu contar, a ela posso parecer que estou apenas tentando sabotá-los. Mas se não contar e ela descobrir depois, vai me odiar por ter escondido. A terapeuta o observou com atenção. Rafael, qual é sua verdadeira motivação? Proteger Mariana ou reconquistá-la? As duas coisas, ele admitiu. Então pergunte-se, se você contasse e ela ainda assim escolhesse Eduardo, você aceitaria isso? Rafael pensou longamente. Não sei se conseguiria. Mas ela merece saber a verdade. Então sua responsabilidade é com a verdade. Não com o resultado, a doutora Helena disse. Mas considere a fonte e o método. Vindo de você, pode parecer interesseiro. Talvez exista uma forma de ela descobrir por conta própria. Rafael passou os dias seguintes atormentado pela decisão. Até que o destino, ou talvez o universo, decidiu por ele. Ele estava almoçando num restaurante japonês em Itaim Bibi, quando viu Tiago Mendes, um antigo sócio de Eduardo, sentado sozinho algumas mesas adiante. Tiago parecia abatido, bebendo saquê sozinho no meio da tarde. Rafael se aproximou. Tiago, você está bem? Tiago ergueu os olhos, reconhecendo Rafael vagamente de eventos sociais. Tavares, né? Sente-se, por favor. Preciso desabafar com alguém. Nos 30 minutos seguintes, Tiago despejou tudo, como havia investido na Almeida Têxtil, acreditando nas promessas de Eduardo. Como descobrira recentemente que os livros contábeis estavam maquiados. Como Eduardo estava usando o casamento como forma de acessar o capital da família Costa para tapar os buracos. Estou fora agora, Tiago disse amargamente. Perdi dinheiro, mas pelo menos minha consciência está limpa. O pior é a noiva dele. Tenho certeza que ela não sabe de nada. Rafael sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Mariana estava sendo usada. Você já pensou em contar a ela? Pensei. Mas quem vai acreditar em mim? Sou um sócio descontente. Pareceria vingança. E se eu te apresentasse alguém que ela confiaria? Rafael sugeriu. Alguém neutro que pudesse mostrar a ela a verdade? Tiago o encarou. Por que você se importa tanto? Porque eu a amo, Rafael respondeu simplesmente. E não posso deixá-la cometer esse erro.
Rafael passou a noite pensando na melhor forma de agir. Pela primeira vez em muito tempo, ele não agiria impulsivamente. Consultou a doutora Helena numa sessão de emergência, conversou com Luiz Henrique sobre ética e honestidade e finalmente tomou uma decisão. Ele não contaria diretamente a Mariana, mas garantiria que Tiago tivesse a oportunidade de fazê-lo através dos canais apropriados. Foram necessárias 2 semanas de preparação. Tiago reuniu documentação completa sobre as irregularidades na Almeida Têxtil, incluindo e-mails comprometedores e planilhas que mostravam a verdadeira situação financeira da empresa. Com a ajuda de um advogado, ele preparou um relatório formal e solicitou uma reunião com Rogério Costa, tio de Mariana e presidente do Banco Paulista Capital, sob o pretexto de alertá-lo sobre um investimento arriscado que poderia afetar a família. Rafael não participou diretamente de nada disso. Ele apenas conectou as pessoas certas e se afastou, deixando que a verdade seguisse seu próprio curso. Durante esse tempo, continuou sua rotina de aparecer discretamente em eventos relacionados à arte, sempre educado, sempre à distância. Mariana parecia cada vez mais cansada. O casamento se aproximava, agora há menos de 3 meses, e os preparativos estavam intensos. Foi numa sexta-feira chuvosa de maio que tudo desmoronou. Rafael estava no escritório quando recebeu uma mensagem de Henrique Moreira. Aconteceu. Rogério Costa confrontou Eduardo ontem à noite. O noivado pode estar em risco. Rafael largou o celular sobre a mesa, o coração acelerado. Ele queria ligar para Mariana, ir até lá, fazer alguma coisa, mas forçou-se a ficar parado. Ela precisava processar isso sozinha. Ele não podia ser a pessoa para quem ela corresse. Não dessa vez. Não assim. Os dias que se seguiram foram torturantes. Rafael não tinha notícias diretas, apenas fragmentos que chegavam através do circuito social. O casamento havia sido adiado indefinidamente. Mariana não estava atendendo ligações de praticamente ninguém. Eduardo havia sumido, provavelmente lidando com as consequências legais e financeiras das revelações. Uma semana após a explosão, numa terça-feira à noite, Rafael estava em casa, tentando se concentrar num livro que a doutora Helena havia recomendado sobre vulnerabilidade emocional, quando a campainha tocou. Ele abriu a porta e seu coração quase parou. Mariana estava ali usando jeans e uma blusa simples, cabelo preso num coque bagunçado, olhos vermelhos e inchados. "Posso entrar?" Rafael se afastou, deixando-a passar. Ela entrou no apartamento dele pela primeira vez em mais de 3 anos, olhando ao redor como se estivesse visitando um museu de memórias. Muita coisa mudou, ela comentou, observando a decoração minimalista e moderna. Muita coisa mudou, Rafael ecoou suavemente. "Quer algo para beber? Água, chá, vinho, se tiver." Ele serviu 2 taças de um Malbec que guardava para ocasiões especiais, embora essa não fosse exatamente o tipo de celebração que imaginara. Eles se sentaram no sofá mantendo uma distância respeitosa. Mariana tomou um gole longo antes de falar. "Então imagino que você já saiba." "Ouvi rumores", Rafael admitiu cuidadosamente. "Você quer falar sobre isso?" Ela riu sem humor. "Por onde começar? O homem com quem eu ia me casar estava basicamente me usando como ponte para salvar a empresa falida da família dele. O noivado todo foi uma farsa, uma transação financeira." Ela pausou, a voz quebrando. "Eu fui uma idiota." "Você não foi idiota", Rafael disse com firmeza. "Você confiou em alguém que parecia confiável. Isso não te faz idiota, te faz humana." "Meu tio descobriu tudo. Mostrou-me documentos, e-mails. Eduardo nem tentou negar direito. Disse que começou assim, por interesse, mas que desenvolveu sentimentos reais ao longo do tempo, como se isso tornasse tudo menos nojento." Rafael queria abraçá-la, mas manteve as mãos firmemente ao redor da própria taça de vinho. "E você acredita nele? Que desenvolveu sentimentos?" Mariana balançou a cabeça. "Não sei. E a pior parte é que nem importa, porque eu percebi algo." Ela olhou diretamente para Rafael pela primeira vez desde que chegara. "Eu nunca o amei. Não de verdade. Eu me convenci de que amor era segurança, previsibilidade.
Mas era apenas medo. Medo de ser magoada de novo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Rafael esperou, dando-lhe espaço para continuar no próprio tempo. Cancelei o casamento ontem, Mariana finalmente disse. Enfrentei as duas famílias, devolvi o anel, tudo. Minha mãe está furiosa. A família Almeida está ameaçando processos por difamação. É um caos completo. Sinto muito que esteja passando por isso, Rafael disse sinceramente. Mariana o estudou por um longo momento. Você sabia, não sabia? Sobre Eduardo. Rafael considerou mentir, mas a terapia o ensinara o valor da honestidade. Descobri há algumas semanas, através de contatos do setor financeiro. E não me contou. Não achei que fosse meu lugar. Temia que você pensasse que era manipulação da minha parte. E era? Mariana perguntou diretamente. Manipulação? Rafael pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha motivação era egoísta, sim. Eu queria que você terminasse com ele. Mas a forma como agi, espero, não foi. Eu poderia ter ido diretamente a você. Poderia ter usado a informação como arma. Em vez disso, conectei pessoas que tinham razões legítimas para expor a verdade. Deixei que as coisas seguissem o curso natural. Mariana assentiu lentamente, processando. Parte de mim está irritada, que você não me contou diretamente, mas parte de mim entende. Vindo de você, eu teria desconfiado das intenções. Ela tomou outro gole de vinho. Obrigada, por não me deixar cometer esse erro. Você merece a verdade. Sempre mereceu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo vinho e ouvindo a chuva que começara a cair lá fora. Finalmente, Mariana falou novamente, a voz mais suave. Rafael, por que você está fazendo isso? Todo esse esforço, a terapia, aparecer em eventos de arte. Por quê? Porque eu te amo, ele respondeu sem hesitação. Porque percebi que passei 3 anos construindo um império vazio. Porque você é a única pessoa que me fez querer ser melhor, não por ambição, mas por amor. E porque acredito que merecemos uma segunda chance, não para sermos quem éramos, mas para descobrirmos quem podemos ser juntos. Lágrimas desceram pelas bochechas de Mariana. Eu também te amo, ela sussurrou. Nunca parei. Por mais que tentasse me convencer de que Eduardo era o certo, meu coração nunca esqueceu você. Mas estou com tanto medo, Rafael. Ele finalmente fechou a distância entre eles, pegando as mãos dela entre as suas. Do que você tem medo? De que nada tenha mudado. De que você volte a me machucar. De que eu não seja forte o suficiente para passar por isso de novo. Essas são preocupações válidas, Rafael disse. E eu não posso prometer que nunca vou cometer erros. Mas posso prometer que estou comprometido em ser diferente. Estou fazendo terapia 2 vezes por semana. Deleguei responsabilidades no trabalho. Estabeleci limites. E estou aprendendo que vulnerabilidade não é fraqueza. Como eu posso confiar nisso? Como eu posso confiar que desta vez será diferente? Você não pode, Rafael admitiu. Não imediatamente. A confiança precisa ser reconstruída, tijolo por tijolo. Tudo que peço é a oportunidade de fazê-lo. Sem pressão, sem expectativas de romance imediato. Vamos começar como amigos. Vamos tomar café 1 vez por semana, conversar, realmente nos conhecer de novo. E se, com o tempo, você sentir que pode confiar em mim novamente, então exploramos o que pode ser. Mariana limpou as lágrimas, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Café 1 vez por semana? Para começar, sem obrigações. Se você decidir que não quer continuar, eu vou respeitar. Mas me dê essa chance, Mariana, me deixe provar que mudei. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael começou a temer que ela fosse recusar. Então, lentamente, ela assentiu. Está bem, cafés semanais, mas nada de grandes gestos românticos, nada de pressão. Eu preciso de tempo para me curar, para processar tudo isso. Quanto tempo você precisar? Rafael prometeu. Mariana ficou mais um pouco conversando sobre coisas triviais, evitando os tópicos pesados. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, Rafael a acompanhou até a porta. Ela hesitou no batente, depois se virou e o abraçou rapidamente, apertado.
Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele, por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de nós. Nunca vou desistir de você, ele respondeu, abraçando-a de volta. Quando a porta fechou atrás dela, Rafael encostou-se contra ela, olhos fechados, coração acelerado. Era apenas um começo, um pequeno passo. Mas era mais do que tinha há algumas horas. Era esperança. E esperança, ele estava aprendendo, era poderosa. Os cafés semanais começaram na semana seguinte. Eles se encontravam sempre às quartas-feiras de manhã, numa pequena cafeteria em Pinheiros, chamada Grão Artesanal, conhecida pelos cappuccinos perfeitos e pelo ambiente acolhedor. No início, as conversas eram cuidadosas, como dois estranhos aprendendo a se conhecer. Mas gradualmente, camada por camada, eles começaram a se abrir. Rafael contava sobre as sessões de terapia, sobre como estava trabalhando suas questões de abandono paterno, sobre como aprender a delegar responsabilidades estava sendo mais libertador do que imaginava. Mariana compartilhava seus próprios processos de cura, como havia começado terapia também após o término do noivado, trabalhando sua tendência de escolher segurança em vez de paixão. Durante os primeiros 2 meses, eles mantiveram os encontros estritamente platônicos. Conversas profundas, sim, mas sempre em espaços públicos, sempre com limites claros. Mariana estava curando de um noivado que havia sido baseado em mentiras, e Rafael respeitava que ela precisasse de espaço. Foi num domingo de julho que algo mudou. Mariana ligou para Rafael, o que era incomum, já que geralmente se comunicavam por mensagens para marcar os cafés. Ele atendeu no segundo toque. Oi. A voz dela soou hesitante. Sei que não é nossa quarta-feira de café, mas estava pensando em ir ao Parque Ibirapuera para uma caminhada. Você gostaria de vir? Rafael olhou para a pilha de plantas arquitetônicas sobre a mesa, depois para a manhã ensolarada pela janela. Adoraria. Que horas? 1 hora mais tarde, eles se encontravam na entrada do parque. Mariana usava leggings e uma camiseta leve, tênis de caminhada, cabelos presos num rabo de cavalo alto. Ela parecia mais jovem, mais leve do que Rafael a havia visto em meses. Eles caminharam pelas trilhas arborizadas, aproveitando o clima ameno do inverno paulistano. Conversaram sobre tudo e nada, sobre exposições de arte que Mariana estava planejando, sobre um projeto sustentável que Rafael estava desenvolvendo, usando materiais reciclados. Havia uma facilidade entre eles que não existia nos primeiros cafés, uma naturalidade que Rafael reconhecia do passado, mas sem a tensão não resolvida. Pararam próximo ao lago, observando os patos deslizarem na água. Mariana quebrou o silêncio. Você sabe o que percebi? Estou feliz, de verdade feliz. Pela primeira vez em muito tempo. Rafael sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Não é só por causa de você, ela esclareceu rapidamente. É por causa de mim. Por finalmente estar sendo honesta comigo mesma sobre o que quero, sobre quem sou. A terapia está me ajudando a entender que eu não preciso de alguém para me completar. Mas ela virou-se para encará-lo. Eu quero alguém para compartilhar minha vida. E esse alguém, acho, pode ser você de novo. O coração de Rafael acelerou. Mariana, eu também quero isso, mais do que qualquer coisa. Mas tem condições, ela disse firmemente. Nada de voltar aos velhos padrões. Se fizermos isso, fazemos do jeito certo, com comunicação honesta, com terapia de casal se necessário, com limites claros sobre trabalho e vida pessoal. Concordo com tudo, Rafael disse sem hesitação. Podemos fazer uma lista de regras se você quiser. Comprometimentos mútuos. Eles passaram a próxima hora sentados num banco próximo ao lago, discutindo e estabelecendo bases para o que seria seu relacionamento renovado. Nada de mentiras nem pequenas. Prioridade mútua. Trabalho não podia sempre vir primeiro. Terapia individual contínua e, se necessário, terapia de casal. Comunicação aberta sobre medos e inseguranças. E, principalmente, espaço para ambos serem indivíduos completos dentro do relacionamento. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e róseos, Rafael finalmente reuniu coragem. Posso te beijar? Mariana sorriu, aquele sorriso genuíno que iluminava todo o rosto.
Estava esperando que você perguntasse. O beijo foi suave, tentativo no começo, depois mais profundo. Carregava a memória de quem eles haviam sido e a promessa de quem poderiam se tornar. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Nos meses que se seguiram, eles navegaram o relacionamento com cuidado e intenção. Não, se mudaram juntos imediatamente. Rafael mantinha seu apartamento em Moema, Mariana o dela em Pinheiros. Eles passavam fins de semana juntos, jantavam durante a semana, mas também mantinham suas próprias vidas e espaços. O primeiro teste real veio 3 meses após reatarem. Rafael recebeu uma proposta para liderar um projeto massivo de revitalização urbana em Salvador. Era um trabalho que exigiria viagens constantes à capital baiana, possivelmente semanas longe de São Paulo. Era também exatamente o tipo de projeto de prestígio que o velho Rafael teria aceitado sem pensar 2 vezes. Ele chegou no apartamento de Mariana numa sexta, à noite, visivelmente tenso. Ela estava cozinhando um risoto de cogumelos, uma música suave tocando no ambiente. Percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu?" ela perguntou, diminuindo o fogo do fogão. Rafael contou sobre a proposta. É uma oportunidade incrível, mas significaria estar ausente constantemente. Semanas em Salvador, reuniões, supervisão de obras. Mariana sentiu o estômago apertar, memórias do passado voltando à tona. "E você quer aceitar? Profissionalmente?" "Sim. É o tipo de projeto que define carreiras", ele admitiu honestamente. "Mas, pessoalmente, não sei se posso. Não sei se quero priorizar isso sobre nós." Eles conversaram por horas naquela noite. Mariana foi honesta sobre seus medos, sobre como a ideia de Rafael estar constantemente ausente a assustava. Rafael foi honesto sobre a atração do projeto, mas também sobre seu compromisso com o relacionamento. No final, ele tomou uma decisão. "Vou oferecer o projeto ao Luiz Henrique", Rafael disse. "Ele é tão capaz quanto eu e merece a oportunidade de liderar algo desse porte. Eu posso servir como consultor, participar das decisões principais, mas não vou assumir a liderança direta." Mariana sentiu lágrimas nos olhos. "Você faria isso?" "Já fiz", ele sorriu. "Liguei para Luiz hoje à tarde. Ele aceitou, antes mesmo que eu terminasse de explicar." Ele olhou nos olhos dela. "Mariana, aprendi que existem muitos projetos, muitas oportunidades de trabalho, mas existe apenas uma você, e eu já cometi o erro de escolher errado uma vez. Não vou repetir." O segundo teste veio de forma inesperada. Rafael estava supervisionando uma obra no Morumbi quando um problema estrutural foi descoberto. Precisava ser resolvido imediatamente, ou o cronograma inteiro seria comprometido, com penalidades massivas. Era o mesmo dia de um evento importante para Mariana, a inauguração de uma exposição que ela havia curado durante meses, com a presença de artistas internacionais e da imprensa especializada. Rafael tentou delegar, tentou resolver remotamente, mas a situação exigia sua presença física. Ele ligou para Mariana, o coração apertado. "Amor, eu tenho um problema sério na obra. Preciso ir lá agora ou vamos ter consequências graves." Houve silêncio do outro lado. Então a voz de Mariana fria. "Você está me dizendo que vai perder minha inauguração?" "Estou tentando encontrar uma solução. Talvez eu consiga resolver rápido e chegar no final do evento, mas pode não chegar", ela completou. "Rafael, você prometeu, eu sei e sinto muito, mas isso é uma emergência real, não. É uma reunião que poderia ser remarcada. Se eu não resolver agora, 20 famílias que compraram apartamentos vão ficar sem casa por meses a mais." A ligação terminou mal, com Mariana desligando antes que Rafael pudesse dizer mais. Ele foi para a obra, coordenou os engenheiros e encontrou a solução. Mas quando finalmente chegou à galeria, 2 horas após o início do evento, os convidados principais já haviam ido embora. Mariana estava lá, conversando educadamente com os últimos visitantes, mas Rafael viu a mágoa nos olhos dela quando o viu entrar. Eles brigaram naquela noite. Mariana acusou Rafael de estar voltando aos velhos padrões, de priorizar trabalho sobre ela.
Rafael defendeu que havia sido uma emergência genuína, que não era justo compará-lo com quem era antes, quando estava genuinamente tentando mudar. A discussão poderia ter destruído tudo o que haviam reconstruído. Mas desta vez, ambos estavam equipados com ferramentas que não tinham antes. Em vez de Rafael fugir para o trabalho e Mariana se fechar em silêncio ressentido, eles agendaram uma sessão de emergência com um terapeuta de casais que Mariana havia sugerido meses atrás. Na sessão, mediados por uma profissional experiente, eles descompactaram o conflito. Mariana admitiu que sua reação havia sido desproporcional, alimentada pelo medo de reviver o passado. Rafael reconheceu que poderia ter comunicado melhor, poderia ter ido ao evento, mesmo que por apenas 15 minutos antes de ir para a obra. Juntos, desenvolveram um plano para situações futuras. Emergências reais aconteciam. Mas Rafael se comprometeu a sempre tentar aparecer, mesmo que brevemente, em eventos importantes de Mariana. E Mariana trabalhou em distinguir entre negligência proposital e circunstâncias genuinamente fora de controle. Esse conflito e sua resolução, paradoxalmente, fortaleceu o relacionamento. Eles provaram a si mesmos e um ao outro que podiam enfrentar desafios e sair mais fortes. 6. Meses após reatarem numa noite tranquila de dezembro, eles estavam no apartamento dele, vendo um filme quando Mariana pausou a televisão. "Acho que deveríamos morar juntos", ela disse de repente. Rafael se endireitou. "Sério?" "Sério. Não faz sentido manter 2 apartamentos quando passamos quase todas as noites juntos de qualquer forma." "E eu?" Ela hesitou. "Quero esse próximo passo. Estou pronta." Eles passaram as semanas seguintes procurando um apartamento que refletisse ambos. Não o dele nem o dela, mas o deles. Encontraram um lugar perfeito na Vila Madalena, espaçoso e cheio de luz natural. O suficientemente moderno para o gosto de Rafael, com detalhes clássicos que Mariana amava. A mudança para o apartamento novo aconteceu num fim de semana ensolarado de janeiro. Amigos ajudaram a carregar caixas, rindo e compartilhando histórias. Mariana organizou os livros dela, junto com os dele, numa estante grande que haviam comprado especialmente para isso. Rafael pendurou as obras de arte que ela escolhera com cuidado, transformando as paredes brancas em galerias pessoais de memórias e significados. Quando finalmente ficaram sozinhos na primeira noite, cercados por caixas ainda por desempacotar, eles brindaram com vinho barato em taças de plástico. "Ao nosso novo começo", Rafael disse. "Ao nosso para sempre", Mariana completou. A vida juntos foi melhor do que qualquer um havia imaginado. Eles desenvolveram rotinas que honravam tanto a individualidade quanto a união. Manhãs começavam com café preparado juntos, conversando sobre o dia que vinha. Rafael saía para o escritório, mas agora chegava em casa às 6 da tarde religiosamente, a menos que houvesse emergências genuínas que eram raras. Mariana trabalhava em sua galeria, curando exposições que ganhavam cada vez mais reconhecimento na cena artística paulistana. Jantavam juntos a maioria das noites, cozinhando em parceria ou experimentando novos restaurantes. Fins de semana eram reservados para eles, para caminhadas no parque, visitas a museus ou simplesmente ficarem em casa lendo no sofá, pés entrelaçados. Mas a vida, como sempre, tinha mais testes reservados. O maior veio numa ligação inesperada numa tarde de março. Rafael estava revisando plantas quando seu celular tocou. Era um número desconhecido de Ribeirão Preto. "Alô?" Ele atendeu, distraído. "Rafael Tavares?" Uma voz masculina perguntou. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Padre Miguel. Estou ligando sobre seu pai, Antônio Tavares." Rafael congelou. Não falava com o pai há mais de 20 anos, desde que o homem havia abandonado a família. "O que tem ele?" "Ele está hospitalizado aqui em Ribeirão Preto. Teve complicações sérias de saúde relacionadas ao fígado." O padre pausou. "Ele pediu para contatá-lo. Diz que está em recuperação, sóbrio há 2 anos, e gostaria de conversar antes que seja tarde demais." Rafael sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva pela infância roubada, pela mãe que trabalhou até a exaustão, criando 2 filhos sozinha.
mas também curiosidade e uma pontada de algo que não queria admitir, que era preocupação. Vou pensar sobre isso, ele finalmente disse. Pode me passar o contato do hospital? Quando Mariana chegou em casa naquela noite, encontrou Rafael sentado no sofá olhando para o nada. Imediatamente ela soube que algo estava errado. Amor, o que aconteceu? Rafael contou sobre a ligação. Mariana ouviu em silêncio, depois sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. O que você quer fazer? Não sei, Rafael admitiu. Parte de mim quer ignorar, fingir que não recebi a ligação. Ele não esteve lá para mim, por que eu deveria estar lá para ele agora? E a outra parte? Mariana perguntou gentilmente. A outra parte está curiosa. E talvez, só talvez, pronta para fechar esse ciclo. Então vá, ela disse. Não pelo Antônio. Por você. Para que você possa encontrar paz de um jeito ou de outro. Na semana seguinte, Rafael dirigiu até Ribeirão Preto. Mariana ofereceu ir junto, mas ele precisava fazer isso sozinho. O hospital era um prédio simples na periferia da cidade. Rafael encontrou o quarto sem dificuldade. Parou na porta, respirando fundo, preparando-se. O homem na cama era uma sombra do pai que ele lembrava. Magro, cabelos completamente brancos, pele amarelada pela doença hepática. Mas os olhos, quando se abriram e viram Rafael, eram os mesmos, castanhos escuros iguais aos dele. Rafael, a voz era fraca. Você veio? Vim, Rafael disse entrando, e sentando na cadeira ao lado da cama, mas mantendo distância. Eles conversaram por 2 horas. Antônio não fez desculpas, não tentou justificar o abandono, apenas reconheceu. Eu era um covarde, um alcoólatra que escolheu a bebida sobre a família. Destruí tudo que importava e passei 20 anos afundando mais fundo. Ele tossiu, um som doloroso. Está sóbrio há 2 anos agora. Encontrei ajuda, encontrei Deus, encontrei a mim mesmo. Mas sei que é tarde demais. Só queria dizer que sinto muito e que me orgulho do homem que você se tornou, apesar de mim. Rafael sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas não as deixou cair. Não vou dizer que está tudo bem, porque não está. Você me abandonou, abandonou minha mãe e minha irmã. Mas ele pausou, procurando as palavras certas. Eu entendo que você era doente, que o alcoolismo é uma doença, e respeito que está tentando mudar. Eles não se tornaram melhores amigos. Não houve abraços emotivos ou promessas de recuperar o tempo perdido, mas houve entendimento. E quando Rafael saiu do hospital, sentiu como se um peso que carregava há décadas tivesse sido levemente aliviado. Mariana o esperava quando chegou em casa tarde da noite. Ela não fez perguntas, apenas o abraçou. Rafael enterrou o rosto no pescoço dela e finalmente deixou as lágrimas caírem. Obrigado, ele sussurrou, por me encorajar a ir. Sempre, ela respondeu. Os meses seguintes trouxeram uma paz que Rafael nunca havia experimentado. Confrontar o pai, mesmo que brevemente, havia liberado algo dentro dele. A terapia com a doutora Helena se aprofundou, trabalhando o perdão não para Antônio, mas para si mesmo. Perdoar-se por não ter sido perfeito, por ter cometido erros, por ter perdido Mariana na primeira vez. Foi numa manhã de domingo de junho, 2 anos após terem reatado, que Rafael acordou com uma clareza cristalina. Olhou para Mariana dormindo ao lado dele, cabelos espalhados no travesseiro, rosto sereno no sono, e soube com absoluta certeza o que queria fazer. Ele não planejou uma grande produção, não reservou restaurante caro, nem contratou fotógrafos. Em vez disso, esperou até que Mariana acordasse naturalmente, preparou o café da manhã e a serviu na cama. Panquecas com frutas, exatamente como ela gostava. Que ocasião especial é essa? Mariana perguntou, sorrindo enquanto pegava um garfo. Nenhuma ocasião especial, Rafael disse, sentando na beira da cama. Apenas um domingo normal. E é exatamente por isso. Mariana o olhou confusa. Do que você está falando? Rafael pegou a mão dela. Mariana Costa, nos últimos 2 anos, você me ensinou o que realmente importa. Não são os grandes gestos ou as ocasiões especiais. São as manhãs de domingo de pijama. São os jantares simples depois do trabalho.
São as conversas antes de dormir e os cafés pela manhã. É a vida cotidiana, o ordinário que se torna extraordinário porque é com você. Ele tirou do bolsó do pijama uma pequena caixa de veludo. Mariana colocou a mão sobre a boca, lágrimas já se formando. Não tenho um discurso. Ensaiado, Rafael continuou. Não reservei nenhum lugar especial, porque a verdade é que qualquer lugar é especial quando você está nele. Qualquer momento é perfeito quando é com você. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, uma esmeralda pequena cercada de diamantes discretos. Casa comigo? Não porque é o que se espera, não porque já estamos morando juntos, mas porque eu não consigo imaginar um único dia do resto da minha vida sem você. Mariana estava chorando abertamente agora. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel no dedo dela. E eles se beijaram, misturando lágrimas e risos. As panquecas ficaram frias, esquecidas, mas nenhum dos dois se importou. Eles decidiram não fazer um casamento grande e elaborado. Em vez disso, planejaram uma festa de noivado na varanda do apartamento deles, num sábado à noite de julho. Convidaram família e amigos próximos. A mãe e a irmã de Rafael viajaram de Santos. Os pais de Mariana, que haviam inicialmente desaprovado a reconciliação após o escândalo com Eduardo, aos poucos foram aceitando, vendo o quanto Rafael havia genuinamente mudado. Luiz Henrique estava lá, brindando ao melhor amigo e sócio. A doutora Helena compareceu, sorrindo orgulhosa do progresso de Rafael. Até o padre Miguel veio, trazendo notícias de que Antônio estava melhorando lentamente e queria enviar suas bênçãos, mesmo sem poder estar presente. A festa foi simples, mas perfeita. Luzes de fada decoravam a varanda. Música suave tocava ao fundo. Comida preparada por amigos cobria as mesas. Não havia discursos formais ou cronograma rígido. Apenas pessoas que amavam Rafael e Mariana, celebrando o amor que havia sobrevivido tempestades e emergido mais forte. Num momento quieto, quando a maioria dos convidados estava no interior do apartamento conversando, Rafael e Mariana ficaram sozinhos na varanda. Ela encostou a cabeça no ombro dele, admirando o anel que brilhava sob as luzes suaves. Você sabe o que percebi? Mariana disse suavemente. Aquela pintura que eu te mostrei na pinacoteca, depois da chuva. É exatamente o que somos. Rafael beijou o topo da cabeça dela. A tempestade passou, mas ainda estamos fragilizados? Não, ela riu. Ou talvez sim, mas de um jeito bom. Estamos conscientes de que a felicidade não é garantida, que relacionamentos exigem trabalho diário, mas também sabemos que do outro lado da tempestade existe beleza, existe esperança. Rafael virou-a para encará-lo. Eu te amo. Mariana Costa. Obrigado por me dar uma segunda chance, por acreditar que pessoas podem mudar. Eu te amo, Rafael Tavares. Obrigado por realmente mudar, por lutar por nós quando eu quase desisti. Eles olharam para a cidade que se estendia diante deles. São Paulo pulsava com vida, milhões de histórias acontecendo simultaneamente. E ali, naquela varanda, era apenas mais uma história de amor. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas real, verdadeira, duradoura. Dentro do apartamento, alguém aumentou a música. Risadas ecoaram pela varanda. Mariana estendeu a mão para Rafael. Vamos dançar? Eles voltaram para a festa de mãos dadas, prontos, para celebrar não apenas o noivado, mas a jornada que os havia trazido até ali. Uma jornada de perda e reencontro, de erros e redenção, de crescimento individual e união. Uma jornada que estava longe de terminar, mas que eles agora enfrentariam juntos, um dia de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. Porque o amor verdadeiro, eles haviam aprendido, não era um conto de fadas sem problemas. Era duas pessoas imperfeitas escolhendo diariamente evoluir juntas. Era trabalho e comprometimento. Era honestidade brutal e vulnerabilidade assustadora. Mas também era a coisa mais bonita que existia. E valia cada momento, cada desafio, cada lágrima e cada sorriso. Rafael e Mariana dançaram sob as estrelas de São Paulo, cercados por amor,
olhando para um futuro que construiriam juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Mariana tenha tocado seus corações e mostrado que o amor verdadeiro é uma escolha diária, uma jornada de crescimento e redenção. Cada história foi cuidadosamente selecionada para explorar as complexidades dos relacionamentos humanos e a beleza da mudança genuína. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like que tanto nos motiva a continuar trazendo essas narrativas tocantes. Todos os dias publicamos histórias únicas que celebram a capacidade humana de evoluir, perdoar e amar profundamente. Estamos ansiosos para ler seus comentários. Compartilhem suas próprias histórias de redenção, suas reflexões sobre Rafael e Mariana, ou simplesmente nos digam qual parte mais os emocionou. A comunidade que estamos construindo aqui é feita de pessoas que acreditam na transformação e no poder das segundas chances. Não percam nossos próximos conteúdos. Até a próxima história.